Estamos aqui nos 3 canais hoje e entramos por quê? Porque Lisca Doido é o novo treinador do Vasco. Ficou constrangedor, né? Até pro Botafogo, a gente estava conversando isso aqui em off, porque o Lisca, ele negou o Botafogo recentemente, o Lisca Doido. Ele já tinha sido procurado pelo Vasco alguma vez. O Ale Oliveira, gente, ele tá no banheiro e tem uma toalha de uma rosa aí que deve ser da velha que ele tava pegando ontem, né, Rica? Cara, olha lá, ele veio com comida. Olha lá. Olha lá, ele não sabe que a gente tá ao vivo, ó. Ele não sabe. Que é isso? Já pensou ele peida? Sabe. Que momento. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Cara, que situação. Ele tirou... Isso é uma toalhinha que ele se cobre. Vocês já começaram, não tava valendo ainda, idiota. A gente não conseguiu resistir à sua toalhinha, cara. A gente teve que começar pra sua toalhinha aparecer. Não é uma toalhinha, é uma manta. Mas o que é isso, gente? É da velha que você pegou ontem? É uma mantinha de assistir Netflix. E aí você se cobre durante a live com a sua manta? Cara, hoje em dia, minha vida, eu vivo nessa cadeira aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vivo a minha vida inteira, eu passo mais nessa cadeira aqui do que em outro lugar. Daí eu já deixo a minha mantinha aqui, já fico trago a comida, a toca do Gugu. Eu trago a toca do Gugu e fico aqui, morando aqui nessa cadeira. Agora, ó, a gente entrou hoje antes, Ale, porque o Lisca Doido acabou de fechar com o Vasco. Ele acaba de fechar com o Vasco, a contratação do Vasco. Primeiro, né, vamos debater se é uma boa contratação do Vasco. Eu acho que no patamar dos treinadores hoje que estão aí no mercado, principalmente para um clube que está disputando a Série B, que não tem um orçamento tão alto, eu acho um excelente nome. E vocês? Excelente nome. Pro Vasco da Gama, eu acho que não podia ser melhor, para falar a verdade. E você, Rica? Eu acho que é o que tem, né, cara? O que tem aí hoje no mercado brasileiro e tal, o Vasco numa situação financeira difícil, eu acho que é isso. Se fosse, não é o melhor nome do Brasil, óbvio, mas né, o que o Vasco precisa hoje pro horário que ele tem, pro carreira que ele tem, pro momento que ele tá. Se fosse mais tarde, era o Celso Rotti. Pro momento que ele tá na carreira, que é a hora de assumir um time grande para ver o que acontece, eu acho que é isso. Tanto que o Botafogo foi atrás, não conseguiu, né? Mas isso que é louco, né, cara? E aí eu acho até que, sim, evidentemente que cada um tem o direito de escolher onde quer trabalhar, né? Se tiver essa oportunidade, né? E eu, por exemplo, só tenho que ficar aqui mesmo. Mas o Botafogo tem um jogo a menos do que o Vasco, né? O Botafogo tem 13 pontos, o Vasco tem 18. Se o Botafogo ganha esse jogo em atraso, o Botafogo vai para 16 pontos. Ficar 2 pontos atrás do Vasco. Ele não quis o Botafogo e quis o Vasco, né? Eu acho que o time do Vasco é melhor, né, cara? Não, eu não só acho que o time do Vasco é melhor, mas eu acho que a situação do Vasco, porque muitas vezes a gente percebe, a torcida do Vasco, ela é maior que a do Botafogo, até por pesquisas, e ela abraça mais o time. Eu costumo ver que a torcida do Vasco, quando o Vasco está numa situação ruim, ela faz movimento nas redes sociais, ela levanta dinheiro para construir CT, para ajudar o clube, bate recorde de sócio-torcedor. Eu acho que isso pode contar muito pro Lisca, porque inclusive o Alê também entrevistou o Lisca, eu entrevistei o Lisca aqui no canal Pilhado, ele fala, cara, eu tenho vontade de comandar esses clubes que têm grandes torcidas, e eles citam o Vasco. Então, eu acho que o Lisca, ele também viu muito por essa dimensão, pelo fato da torcida do Vasco ser uma torcida que abraça, que vai ajudar o time a subir, vai ajudar o time... Eu não sei, pelo que o Lisca fala. Mas não, é que a pressão é maior também, né? O Botafogo tá 4 jogos sem vencer. O Vasco tá 4 jogos sem perder. Empatou as últimas 2 e vinha de 2 vitórias. A cobrança do Vasco, eu acho que também é muito maior, também tem essa responsabilidade, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O Botafogo tem muito botafoguense esperando não subir. Os vascaínos acho que estão, né, naquela de que tem que subir.
Até porque o Vasco, como tem outro, o Vasco tem time, né, cara? Se você pegar o Zeca, lateral esquerdo, jogou na seleção brasileira. Léo Matos, jogador europeu, como diz o Alê, nível de enfrentamento. O Ricardo Graça, seleção olímpica. O Leandro Castan, bom zagueiro. O Rômulo já jogou em Grêmio, Vasco e jogou fora do Brasil. O Cano, um grande centroavante. Né? O Zarrafiori jogou no Internacional. Não são os mesmos jogadores, por exemplo, que o Botafogo tem. Tem alguns jogadores ali de nome. Né, o Botafogo não tem. Então... o Vasco, se você for fazer a comparação, evidentemente que, por exemplo, o próprio Zeca já jogou muito mais quando ele surgiu no Santos ali do que joga hoje. Sim. Mas no papel, o Vasco é melhor do que alguns times da Série A. Não, e não é só isso. Eu acho que esse negócio da pressão que vocês estavam falando do Lisca, ele quer isso. Eu acho que o Lisca quer isso, porque se você for ver, o Lisca já fez um bom papel no Ceará, ele foi muito bem no Ceará. No América Mineiro, se eu não me engano, ele fez a melhor campanha dos últimos, 10 anos, 20 anos, eu não sei. Mas no América Mineiro, o Lisca foi. Ele subiu para a Série A, sendo que ele poderia ter sido campeão da Série B, um lance polêmico, deu o título para a Chapecoense, lá no último minuto de jogo. O Lisca chega numa semifinal de Copa do Brasil contra o Palmeiras e quase elimina o Palmeiras, porque foi jogo duro. Ida e volta, jogos duros. E outra, ele chega na final do Campeonato Mineiro pelo América Mineiro e é prejudicado pela arbitragem. No último jogo, teve um pênalti pro América. Tudo bem, o pênalti que foi dado pro América dizem que não foi, e o pênalti que não foi dado, que foi. Mas faz jogo duro com o Atlético Mineiro e perde no empate. Perde pela vantagem do Atlético Mas a gente não pode tirar dele o rótulo de aposta, né? Porque se você pegar a carreira do Lisca, ele é muito promissor e tal. Ele tem 48 anos ainda, faz 49 agora. Ele nunca treinou um time grande, ele passou pelo Internacional por 3 jogos para tentar evitar uma queda em 2016 e não evitou. E nunca dirigiu um time grande. Títulos na carreira ele não tem. Então é uma aposta, não é um treinador, né, que você possa falar, estou trazendo uma solução. Você está tirando o Marcelo Cabo, que foi uma aposta, e trazendo uma segunda aposta. Claro que essa aposta é um pouco mais confiável pelo passado do que o Marcelo Cabo, mas é também uma aposta, né? Não dá para cravar que o Vasco achou a solução de tudo. Que tem uma coisa, né? O Vasco é gigante, é enorme. No Brasil, a torcida do Vasco tá louco. A história do Vasco, é maravilhosa. Mas os times que o Lisca deu certo e que fez bons trabalhos, time no papel, é mais ou menos da mesma altura que o Vasco hoje, que o Vasco tem para oferecer para o Lisca. Não da história, evidente, é de elenco. De elenco hoje, esse Vasco aqui, ele é mais ou menos um América, mais ou menos um Ceará. Não de história, pelo amor de Deus, de tradição, de torcida. E nem de pressão também. Mas de time, de elenco, eu acho que é o que o Lisca está acostumado a pegar. Não, eu também acho, e eu acho, por sinal, que é o maior time que o Lisca já comandou, se bem que ele já comandou o Internacional, né? Não, mas foram 3 jogos e foi a queda do Inter. Entendeu? Foram os 3 jogos finais da queda. Foi uma coisa muito emergencial para tentar salvar e... E aí depois ele já caiu, Rica? Imediatamente. Ele ficou os 3 últimos jogos e saiu. Foi para tentar salvar mesmo, mas não olha deu. O Cassiano Breno, ó. Vou mandar 50 para cada um, só porque estão falando do gigante da colina. Eita! Para cada um? Para cada Cassiano, eu vou te deixar esses primeiros 50 veio para mim. Então, se ele esquecer dos outros 2, vocês se fuderam. Cassiano, eu vou te deixar meu WhatsApp pra gente falar do Vasco todo dia, tá? Mas, cara, isso é uma coisa que é muito perceptível na torcida do Vasco. A torcida do Vasco, ela engaja muito. A torcida do Vasco, ela é uma torcida que ela sempre abraça. É o que o Cassiano tá fazendo aqui, por exemplo. E a torcida do Vasco, gente, vamos lembrar aqui. O Cassiano já mandou pro Alê aí já também. Ó. Agora só sobrou eu, olha aí. Não, pro meu não bateu ainda não. Ou bateu? Foi. Agora só falta o do Alê. Cassiano aí, ó. Cassiano cumprindo a palavra dele, irmão. Olha aí. Torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo tá toda vacinada já, sem exceção. Foram 3 ônibus no país todo. Não, e isso é uma coisa que a gente precisa falar da torcida do Vasco, né? O Rica também, o Rica vive no Rio, ele percebe. Cara, a torcida do Vasco,
Um dos melhores amigos do Rica é vascaíno, o Vital, e é um cara fanático. Que você tá no mudo, cara. Você tá no mudo, Rica. Desculpa, não, eu tenho uma porrada de amigo vascaíno. Sim. A pequenina é vascaína, entre meus sócios do bar são vascaínos, os dois, o Vital e o Guilherme, então estou cercado de vascaínos, mas não desejo, neste momento, eu desejo sorte para o Vasco aos domingos. As próximas quartas-feiras eu gostaria de passar na Copa do Brasil. Não, porque o que é muito surpreendente na torcida do Vasco, e ela fez essa campanha pelo Lisca, inclusive ontem, cobrando da diretoria a contratação do Lisca, é que a torcida do Vasco ela engaja muito. A torcida do Vasco lutando contra o rebaixamento, ela bateu o recorde de sócio-torcedor. Aí nego fala, mas pô, era muito barato. Azar, irmão. Azar. Bateu o recorde de sócios-torcedores. Então, eu acho que o Lisca, ele cai muito bem nesse lado do Vasco. Porque... Fala, Lê. Não, pode ir. Porque ele é aquele doido mesmo, ele fala, ele vai continuar agindo dessa forma, porque ele quebrou o preconceito, ele mesmo diz, né, que ele quebrou o preconceito, hoje ele não é mais visto só como doido, ele é visto como um grande treinador, mas eu acho que a torcida do Vasco estava precisando de um doido desse, de chegar lá, bater no peito com a torcida e falar, vamos abraçar o Vasco, vamos subir. Sei lá, cara, eu acho que o Lisca é a cara do Vasco para esse momento. Não, eu também acho. E assim, a entrevista que eu fiz com o Lisca, em termos de conteúdo de resenha, assim, de entretenimento, talvez tenha sido a pior que eu já fiz, porque a gente falou muito de futebol, cara. O Lisca, ele sabe muito de bola, viu, cara? Ele tem esse jeito aí de maluco, mas ele sabe muito de bola. O Alexandre Santos também sabe, ó. Esse é para o Alê. Vocês acham que o Lisca vai conseguir tirar o melhor do time? Tirou onda, Ale Oliveira. Agora e ainda bateu seus 50 do Cassiano. Não. Você tirou 159 de uma vez, filho. O que eu quero dizer para desespero dos meus colegas de programa aqui, que nem começou o bagulho e eu já ganhei o super chat aí da terça-feira. Então, vocês que lutem. Agora, o Lisca sabe muito de bola, viu? Ele até volta para o Inter porque ele trabalhou na base do Internacional e foi vitorioso na base. E ele sabe muito de bola. É que ele é maluco. Agora, uma coisa que ele vai ter que mudar, ou vai ter que se adaptar, ou vai ter que ponderar, é porque ele vai no confronto sempre com os dirigentes, cara. Ele vai no meio do... E aí, você vai criando uma relação para você dentro do clube, dos clubes que ele passou, que é muito difícil, que se ele não ganhar todos os jogos, ele tá sempre na boca para cair. Ele briga falando muito... aí de engajamento de torcida e tal, a pandemia, evidentemente, tirou muitos sócios torcedores dos clubes, né? Que é uma fonte hoje de receita importante. Então, por exemplo, do início de 2020 para abril de 2021, o Atlético Mineiro tinha 20 mil, foi para 52 mil em virtude de tudo que o Atlético fez aí do time que comprou, a Arena e tal. O restante, cara, o Bahia caiu de 45 para 23, o Botafogo caiu de 25 para 21, o Ceará, 21 para 22, subiu 1.000, o Corinthians tinha 68, foi para 20 mil sócios torcedores, o Cruzeiro, 58, foi para 53, o Flamengo, de 125 mil sócios torcedores, foi para 58 mil sócios torcedores, o Fluminense subiu, tinha 23, subiu para 32, óbvio, né? A temporada 2020 do Fluminense foi bem acima, Fortaleza de 35 para 13, o Grêmio de 90 para 70, o Inter de 120 para 100, o Santos de 22 para 20, o São Paulo subiu, foi de 28 para 30, e o Vasco foi de 179 para 75, ou seja, tem um impacto a pandemia na questão dos sócios torcedores muito, muito, muito gritante, né? Até porque os planos, eles poderiam ser mais criativos, né? E principalmente quando você não oferece vantagens de arquibancada, né? De você poder assistir o jogo no estádio, aí que você tem que criar soluções e aí os clubes ainda, para mim, estão engatinhando nessa questão, nesse quesito aí, viu? Vem cá, agora falando um pouco dessa rivalidade, porque a gente sabe que, claro que vai ter zoeira da torcida do Vasco com a torcida do Botafogo. Né? Porque o Lisca, ele negou o Botafogo há uma semana. Até menos, né, Rica? Eu acho que ele nega o Botafogo há 5 dias, 6 dias.
O Lisca nega o Botafogo. E imediatamente depois, o Lisca aceita comandar o Vasco. Dá para se dizer que hoje o Vasco tem uma dimensão muito maior que o Botafogo? Para um treinador do gabarito do Lisca negar o Botafogo e 5, 6 dias depois aceitar uma proposta do Vasco? Lembrando que dia 1º agora, próximo dia 1º, é Vasco e Botafogo, né? Então, mas eu acho que tem 2 pontos aí, cara. Primeiro, a questão do elenco. O elenco do Vasco é melhor que o do Botafogo. Bem melhor, na minha opinião. Embora, né, a posição na tabela não seja o caso, mas é bem melhor. E o Vasco tá jogando contra o São Paulo uma decisão de Copa do Brasil, que pode dar uma possibilidade do Lisca de se eliminar o São Paulo, chegar numa quarta de final de Copa do Brasil de novo, né? Então, assim, eu acho que se ele tivesse, talvez já houvesse algum contato quando ele recusou o Botafogo, talvez tivesse já alguém sondado, o Vasco talvez derrube o cabo e tal, a situação é difícil. E aí, nesse momento, eu acho que talvez é aceitável o cara falar, pô, quer saber? Eu vou esperar e vou... Como a gente sabe que o Renato Gaúcho deve ter recusado muita oferta, sabendo que em algum momento o Rogério Ceni ia cair no Flamengo, ou o Tite na seleção. Né? Então, acho que talvez ele soubesse disso, né? E nesses 2 casos do Renato, inclusive, viu, Rica? Às vezes também o cara faz uma avaliação de como está o clube financeiramente, né? Porque... Tudo bem, uma hora ou outra você recebe, mas às vezes o cara faz a opção por uma segurança com relação a salário e essas coisas. Pode ser que o cara veja por aí. Lembrando que o Lisca, recentemente, com o América, ele eliminou o Corinthians da Copa do Brasil, né? Sim. E hoje, você pensar que o Vasco da Gama pode eliminar o São Paulo, tá longe de ser um absurdo. Muito longe, do jeito que o São Paulo joga. Só E além do futebol... Rapidinho. Lisca doido, de doido não tem nada, mas treinador que Crespo, Diniz e Tonho da Lua, que é o Silvinho. Abraço, Alê, sou seu fã. O Alê hoje tá reinando, hein? Obrigado, Caião. Alê, hein? Muito obrigado.